Nesse vídeo, eu quero estar falando um pouco sobre como o medo nos paralisa de realizar muitas coisas nas nossas vidas. E nós vamos falar um pouco como esse medo surgiu na vida do ser humano e como isso nos atrapalha e como nós podemos vencer esse medo para que possamos alcançar as promessas de Deus. Hoje começa mais uma série de vídeos que eu estarei gravando, que vai falar sobre como viver as promessas de Deus para a sua vida. E você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal para você estar recebendo esses conteúdos. Ative também as notificações para que o YouTube comece a entregar para você. E vamos começar. Nós sabemos que o medo, ele nos paralisa. Nós sabemos que Deus, ele quer que nós vençamos esse obstáculo, que é o medo. Quantas vezes, eu vou falar por mim, quantas vezes eu deixei de fazer coisas que poderiam ter sido grandes marcos na minha vida por causa do medo. Porque eu tinha medo do que as pessoas iam falar, eu tinha medo de me frustrar novamente, eu tinha medo do novo, medo de fazer algo que depois eu viesse a me arrepender. Mas nós sabemos que Deus quer nos tirar esse medo. E o que seria o medo? O medo seria a ausência de coragem. Nós sabemos que o Espírito Santo, ele nos dá a coragem. O que eu quero te dizer é que a Bíblia, ela é cheia de promessas para a nossa vida. Mas nós só vamos alcançar essas promessas se nós tivermos fé e tirarmos os obstáculos à nossa frente. E o medo, ele é um obstáculo muito grande para nós. Quantas vezes o medo nos paralisou? Você se lembra daquela história da mulher do fluxo de sangue? Naquele momento que ela rompeu a multidão, ela só conseguiu romper porque ela se encheu de coragem. Ela atravessou o obstáculo do medo. Quantas vezes nós deixamos de romper? Nós deixamos de atravessar a porta porque estamos com medo das frustrações, com medo de não dar certo, com medo de acontecer de novo, de se frustrar de novo. Aí esses pensamentos, eles vão se instalando na nossa mente, vão vindo e de repente já estão morando na nossa mente. Eles chegam de intrusos, mas quando você vê, o diabo já lançou esses pensamentos de negatividade na sua mente. E aí você se encontra naquele lugar de medo. E você não consegue mais sair dali. E você agora fica frustrado, porque você não conseguiu atravessar essa barreira. O pecado, ele entrou na humanidade. Nós vemos que quando Deus fez Adão e Eva, eles viviam em completa harmonia no jardim do Éden. Mas quando Adão pecou, quando houve a queda de Adão e Eva, nós vemos que entrou também o medo, entrou também a vergonha. Em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 9, aqui que chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás, Adão? No versículo 10 diz: e ele disse: ouvi a sua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e me escondi. Naquele momento ali, nós vemos que Adão, ele teve medo. Ali entrou o medo de tudo, o medo de Deus. Quando uma pessoa, ela tem medo, o que ela quer fazer é se esconder. Ela quer entrar num lugar que ninguém a veja. Nós vemos aqui que foi o que Adão fez. Adão disse para Deus: eu tive medo e eu me escondi de ti. Então, aqui Adão se envergonhou do seu pecado e teve medo, se escondeu. A Bíblia fala para nós não termos medo. Na Bíblia é citado a palavra não temas 366 vezes. Nós vamos ver que aqui é um não temas para cada dia do ano.
Deus, ele deixou isso bem claro na sua palavra. Ele deixou isso bem claro aqui para que nós possamos entender que nós não precisamos ter medo. Quando Deus está conosco, nós não precisamos temer a nada, a nada. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Nós não precisamos temer, porque Ele vai conosco, Ele está conosco, Ele é o nosso refúgio, Ele nos guarda e nos protege. Nós não precisamos temer. E quando Ele diz vai, nós podemos ir, porque Ele está cuidando de tudo. Ele já abriu o caminho para a gente passar. E a pergunta é: o que eu devo fazer para não mais deixar o medo me paralisar? Eu não quero mais deixar o medo me paralisar. E a resposta para essa pergunta é: se esconda em Deus. Nós vemos que aqui, quando Adão pecou, Adão ele se afastou de Deus e ele se escondeu. E quando Jesus ele veio à terra, ele morreu e ele ressuscitou para que todo aquele que crê em Jesus não precisasse mais se esconder, para que todo aquele que crê em Jesus pudesse se abrigar em Deus novamente. É como se Jesus resgatasse o que foi perdido. Jesus ele veio resgatar o que foi perdido. Então, a partir do momento que Adão pecou e o homem se escondeu de Deus, nós agora, por meio de Jesus, nós podemos se esconder em Deus. E há uma grande diferença aqui do que você se esconder de Deus e esconder em Deus. Porque quando você esconde em Deus, você se enche de coragem. Você se enche de ousadia. Você consegue saber o que Deus quer, você ouve a voz de Deus, a sua mente é iluminada. Você começa também a obter respostas da parte de Deus e você também começa a ter fé. Fé no que Deus está falando. Fé na palavra. Fé no que Ele disse que vai acontecer. No que Ele falou para você fazer. Então, todas as vezes que o medo vier te dominar, esconda-se em Deus, porque é o Espírito Santo que nos guia, o Espírito Santo que intercede por nós. Então, você, a partir do momento que você se encontra limpo e purificado em Cristo, você pode ter acesso agora a Deus. Você tem acesso ao Espírito Santo. Você ouve a voz de Deus. E você começa também a ter uma vida de paz, uma vida de alegria. Eu espero que esse conteúdo possa ter te ajudado. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com mais alguém para que possa escutar essa palavra.